Yoga no ambiente acadêmico. Como eu comecei abordando dessa experiência inicial que acabei criando todo o universo profissional meu do yoga envolvido com as universidades. Isso aconteceu por acaso, não foi exatamente uma busca, um projeto acadêmico, mas, então, no começo, vamos dizer, lá em 2007, quando iniciamos um curso de extensão universitária com uma formação de yoga, isso ainda era um universo muito restrito, delicado. Nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que é uma quantidade grande de artigos científicos de yoga, as pessoas abordando, se abrindo para a compreensão da meditação, não necessariamente conectada com o yoga, mas também das práticas, das técnicas de yoga, de posturas, de relações com a respiração, e dessa compreensão da mente e do cérebro, todo o funcionamento do nosso corpo, tá? Do nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. O yoga caminha por toda essa compreensão, tá? Então, eu queria compartilhar com as pessoas que têm interesse em fazer uma formação de yoga e que também têm interesse em fazer uma especialização, fazer esse casamento dentro dessa palestra para que estimulem as pessoas a conhecerem como é o yoga dentro de um ambiente acadêmico. A gente tem aquele desenho, aquele estereótipo do ensinamento de yoga, um mestre e pessoas debaixo de uma árvore. Hoje a gente tem o yoga que navega por um aprendizado também dentro de um sistema de computador. Então, como isso flui dentro de uma universidade? Quais são as qualidades, quais são os atributos que uma universidade oferece e que a gente mantenha os preceitos de yoga, a compreensão de yoga, tudo aquilo que algumas pessoas mantêm com afinco, a preservação do néctar do yoga, tá? Então, só uma ideia básica, inicial, do que são os cursos superiores. Isso é bacana, eu falo por mim, quando eu fui fazer uma especialização há alguns anos atrás, queria compreender o que é um título de especialista, o que é uma pós-graduação, a gente confunde essa relação de mestrado, doutorado, então, colocando para quem tem vontade de conhecer um pouquinho por aqui, tá? Então, um curso superior, ele pode ser realizado depois de concluirmos o ensino médio, tá? Então, é necessário a conclusão do ensino médio. A gente faz uma graduação, pode ser um bacharelado ou a licenciatura, onde muitos acabam atuando para dar aula, né? A licenciatura ela é específica para ministrar aula no ensino médio fundamental, e o bacharelado propicia a pessoa poder dar aula na universidade, tá? Além das possibilidades profissionais de um bacharel, tá? E depois nós temos o formato de pós-graduação. Então, a pós-graduação, ela tem duas formas, que é o stricto sensu e o lato sensu. O stricto sensu pode ser um mestrado, e aí caminha doutorado e pós-doutorado. E o lato sensu pode ser uma especialização, um MBA ou um aperfeiçoamento. Então, para a pessoa realizar uma pós-graduação, seja stricto sensu ou lato sensu, é necessário ter uma graduação. Então, essa é a única exigência que esse curso de formação em yoga da Unip é preciso, que a pessoa tenha uma graduação. Não é necessário que a pessoa tenha feito antes um curso de yoga, porque essa especialização, ela vai capacitar a pessoa a ministrar aulas de yoga, ela vai formar a pessoa para dar aula de yoga. Então, nesse contexto, alguns falam, mas especialização pressupõe que já tem o conhecimento. Então, a graduação, a pessoa pode ter uma graduação de psicologia, de educador físico, de médico, de filosofia, em qualquer área de atuação, esse yoga ele pode complementar o trabalho da pessoa. Você pode ter a ideia de fazer um curso, uma formação de yoga para a profundidade do seu autoconhecimento, isso cabe em qualquer curso de formação de yoga, essa ideia inicial, primeiro mergulhe na sua experiência pessoal, para depois poder oferecer para outros, faz parte do aprendizado
acho que de tudo, tá? Então, essa é uma forma. Alguns colocam, mas existem mestres que são, vamos dizer assim, analfabetos, que são iluminados. A gente tem isso na história da civilização, na história do yoga, e é verdade. A gente tem grandes referências, grandes sábios, né? A sabedoria, aonde que ela é encontrada. Mas esse é um desenho que se faz para esse público que quer também somar com o título de especialização. Então, é realmente uma conquista para o yoga ter esse tipo de curso dentro da universidade. Isso abre portas para o yoga, isso não fecha a porta, isso soma, isso integra as possibilidades de mais pessoas conhecerem o yoga, e para os yogis, a gente sempre coloca, quanto mais pessoas praticarem yoga, quanto mais pessoas caminharem pela via de autoconhecimento, nós temos a possibilidade de ter um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas reflitam as suas ações, onde elas questionem a natureza, a nossa relação com a natureza. Então, quanto mais esse leque de possibilidades do yoga acontecer, mais benéfico para a sociedade, para o mundo, tá bom? Então, a especialização, ela está ali, já em laranja, para a gente entender aonde se coloca. Uma especialização lato sensu, onde a pessoa vai ter esse título, ela é necessária ter um número X de horas, a gente já vê lá na frente 360. No caso do aperfeiçoamento, é necessário um número menor de horas, tá? E a pessoa não tem a profundidade de uma especialização, então seria um curso menor, tá? O que exatamente preconiza, o que é necessário para uma especialização? Então, nós temos o título que você vai receber, pós-graduação lato sensu, essa é a titularidade que vai vai acontecer para quem fizer a pós-graduação, e a duração mínima para uma especialização é de 360 horas. E nesse caso da formação de yoga, essas 360 horas, elas são de aulas vivenciais, aulas práticas, né, aulas, assim, práticas teóricas, mas não como trabalho. Sabe, às vezes, alguns cursos que têm um número de aulas que contam nessa duração mínima que venham a somar como um trabalho que você faça em casa ou alguma coisa, não. Nesse curso de formação são 360 horas de aula dentro do ambiente Unip-Imparare, tá? Pré-requisito, a conclusão de um curso superior. E aí aqui umas pinceladas que são interessantes quando eu estava abordando esse tema, que em alguns países a especialização conta como crédito de um primeiro ano de mestrado. Isso não é a nossa forma aqui no Brasil, mas é interessante pensar nisso, né, porque essas coisas não são para hoje, podem ser para amanhã, e a ideia da preparação também para a pessoa que gosta de caminhar pelo meio acadêmico, de fazer um mestrado e um doutorado, e cada dia mais a gente tem a turma do yoga envolvida mesmo nos mestrados e doutorados, né, fazendo estudos muito bonitos, como os efeitos do yoga, coisas que já estão no registro das grandes escrituras, das palavras de sábios e mestres, mas a ciência vem para comprovar, para selar, para unir toda essa compreensão. Outra pincelada que é bacana da gente comentar, curso de extensão universitária. Eu naveguei por curso de extensão universitária na formação em yoga desde 2007, e hoje eu tenho 2 cursos de extensão universitária, que é base do Ayurveda e instrutores de meditação. Então, é uma proposta diferente, embora, por exemplo, uma extensão universitária como formação de yoga, como contexto de formação de yoga, formas, mas são cursos abertos à comunidade, não tem exigência de graduação, às vezes pede-se ensino médio, e não tem uma carga horária mínima, então ele fica mais aberto, né, a ideia do professor. E a titularidade, então, é diferente. Para a gente conseguir essa especialização, por exemplo, aqui na Unip-Imparare,
uma série de critérios, né, de refinamentos, de estudos foram feitos para que esse curso fosse aprovado nesse formato, que é diferente de uma forma mais simples, como a extensão universitária. São só formas diferentes, né? A ideia é de dizer que a especialização, ela nos capacita bastante para o mercado de trabalho. Isso é uma verdade, independente da pessoa fazer um curso de yoga para o autoconhecimento, que é uma possibilidade dessa especialização, mas ela traz, sim, uma abertura de portas. Eu posso falar pelo título que eu recebi, que não foi de uma formação em yoga há alguns anos atrás, de especialização, quantas portas profissionais foram abertas através disso, e quão bacana seria se naquela época tivesse uma especialização de formação em yoga. Então, mesmo as pessoas que já fizeram uma primeira formação de yoga, é um curso que, com 360 horas, ele vai aprofundar toda a temática do yoga, desde a parte teórica, desde a parte prática, a gente terá tempo hábil para o aprofundamento. Então, é uma reciclagem, um convite à reciclagem das pessoas que já são, que já têm uma primeira formação de yoga, e vão somar com a possibilidade de ter um título de especialista, tá? A formação em yoga, né, essa é uma pós-graduação na Unip, em parceria com o Imparare, ela tem 360 horas de aulas, e ela é uma formação, é uma especialização autorizada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, ok? Direcionamento desta formação. Então, para quem é bacana fazer essa formação, né? Qual é vamos dizer assim, as coisas diferenciais que nós teríamos nessa formação? Porque se a gente pensar no clássico, a formação de yoga, ela vai aprofundar o autoconhecimento de todos, né? Nós teremos a experiência do caminho do yoga, né? Dentro desse leque de possibilidades de uma formação. Nesta especialização, como em algumas formações, mas com esse suporte da universidade, com a profundidade do corpo docente e também com o número de horas-aulas, que hoje são poucos cursos, as pessoas querem cursos rápidos, curtos, tem o universo da internet, então é um curso profundo. Quem sabe de número de horas de curso de yoga pode confirmar isso comigo. 360 horas é uma coisa bem bacana. Então, esse curso, ele vai capacitar o aluno a ministrar aulas de yoga, a pessoa pode somar isso em qualquer graduação que ela tenha, ela vai poder ministrar aula, e às vezes a pessoa, né, ela trabalha, vamos supor, num projeto direto de um atendimento personalizado, como um psicólogo, ou num atendimento médico, mas o yoga, ele não vem, né, o ministrar aulas de yoga, muitas vezes ele não vem naquele formato padrão que a gente desenha, de sentar numa sala e fazer as posturas. O ministrar o yoga, ele caminha por um leque muito amplo de conhecimento e de técnicas. Então, em todas as áreas onde há uma relação com o cliente, com o paciente, sempre é possível essa ideia do ministrar aulas de yoga, muitas vezes embutido, e muitas vezes numa relação diferente do que a experiência de aula, que é o foco inicial, quando a gente pensa em ministrar aulas de yoga. Capacitar o aluno para ministrar cursos, palestras, workshops, então ter segurança para lidar com outro tipo de eventos além das aulas de yoga. E hoje a gente ainda tem esse universo da internet. Então, tudo isso, ele é abordado num curso dentro do ambiente da universidade, porque é uma linguagem, não tem como a gente não abordar esse tipo de tema e capacitar as pessoas para isso, levar pessoas experientes que possam somar nas formas onde a gente possa executar esse tipo de serviço para a sociedade com qualidade. Atuar em práticas integrativas na área da saúde e bem-estar. Então, isso também é um leque, não só uma oportunidade de trabalho, mas também é um serviço para a sociedade, aquilo que a gente chama do Dharma, do Yoga. Então, as pessoas podem trabalhar dentro dos ambientes hospitalares,
elas podem trabalhar dentro das comunidades, e também hoje que está em processos, mas existe muita coisa que são as PICs do SUS. Então, esse tipo de curso, esse tipo de titularidade, o quanto nós aprofundaremos em ciência e autoconhecimento, também vai possibilitar a pessoa a trabalhar com práticas integrativas da saúde e bem-estar. Você vai num ambiente hospitalar com especialização em yoga, isso dá credibilidade ao nosso trabalho. Sabe que essa pessoa aprofundou conhecimento, estudou anatomia, estudou ciência, aprofunda o yoga, tem respeito com a história de cada um, então, isso é um diferencial, sem dúvida. Aprofundar o autoconhecimento através desse processo, seguindo os preceitos do yoga. Tá? Então, para deixar confortável para as pessoas que querem fazer o yoga dentro do ambiente acadêmico, que os preceitos do yoga, eles vão navegar o tempo todo, né? Quem é do yoga, quem vive uma vida de yoga, a gente nunca está fora do yoga, então não tem aquela possibilidade de, naquele ambiente com aquele colega não estou no yoga, ou naquele ambiente de trabalho não estou no yoga. Não, a pessoa que tem o yoga como via de autoconhecimento e caminho de vida, o tempo todo está no yoga, até mesmo nas nossas falhas, né, nas reflexões das nossas mazelas, nas reflexões e na atuação quando nós temos algum desequilíbrio de saúde, porque o yoga não está livre de adquirir alguma coisa, todos envelhecem, todos passam por processos, tá? Então, os preceitos do yoga, o universo do yoga, tudo isso é mantido dentro do ambiente acadêmico. Não é porque está no ambiente acadêmico que isso não será experienciado. Pelo contrário, é uma oportunidade da gente ver que o yoga ele está em todos os lugares, independente daquele estereótipo que a gente faça, de uma sala com as deidades. Muitos espaços na Índia são salas extremamente simples, onde a pessoa está lá num calor de 40 graus e o yoga está ali, tem o conhecimento sendo passado da maneira mais profunda, e isso também dentro do ambiente acadêmico, o que no ambiente acadêmico ainda nos favorece, nos auxilia, nos dá suporte. Preparar para continuar os estudos acadêmicos, então isso é um diferencial, a pessoa vai ter o título de especialista e ela pode se interessar, sim, em ir para um mestrado, ir para um doutorado, porque a gente já vai navegar nesse ambiente. Então, você obter uma orientação, uma aprovação para fazer um mestrado, tendo um título de especialista de formação de yoga, se você quer fazer isso na área da saúde de alguma forma, isso já é uma porta aberta, são possibilidades que também navegam para quem caminha por isso. Aí, dentro desse contexto da explanação da especialização, a gente tem a ideia de como o yoga é transmitido, como a gente aprende yoga, qual é a forma de se aprender yoga, porque às vezes fica aquela coisa do estereótipo, dentro do ambiente acadêmico, dentro daquela sala, dentro daquele local, como, o que faz mesmo a transmissão do yoga acontecer, como que ela acontece no longo da história. Então, a gente tem uma palavra que é conhecida nesse universo do yoga, e que é muito bonita, chama Parampara, é uma palavra sânscrita que significa conhecimento transmitido de mestre a discípulo. Então, quando a gente pensa no Parampara, a gente pode pensar, assim, nos nossos pais, que seriam nossos mestres, nos passando o conhecimento. Então, essa relação de mestre a discípulo, ela caminha de várias formas, tem pessoas que poetizam, inclusive, isso, como o conhecimento, quem é o nosso mestre? Nosso mestre, ele pode estar ali caminhando pela rua e a gente receber um aprendizado naquele momento, então seria uma relação direta de conhecimento, de aprendizado, de aprofundamento da compreensão da vida, da existência, tá? Então, essa relação de mestre e discípulo, ao longo da história, ela já navegou de várias formas, Então, aqui na outra página eu tenho esse desenho bacana, que quando a gente pensa no yoga no passado, era um mestre, um sábio sentado, passando seu conhecimento ali debaixo da árvore, no contexto da natureza,
e as pessoas faziam ali os rituais e seguiam as orientações do mestre, do guru. Essa é uma forma inicial que a gente tem esse desenho na cabeça. E quantas formas de conhecimento foram passadas para que o yoga esteja, nesse momento, com tanta força no Ocidente, mas no mundo mesmo, nessa época agora do isolamento, como as pessoas foram mais atrás da busca por alguma via de autoconhecimento, seja pelo yoga, seja usando somente a meditação, mas buscando algum entendimento. Então, que tipos de formas, quais formas que o conhecimento é passado? E no yoga, essa relação de mestre e discípulo, como a gente, por exemplo, uma pessoa que faz mestrado, ela tem um título de mestre. Então, naquela área de especialização, ela é mestre naquele conhecimento, ela passa o conhecimento para as outras pessoas. Mas no yoga, essa relação de mestre, ela também navega pela ideia de que essa pessoa, ela já tenha, vamos dizer assim, muitas vezes a gente pode falar que já seja um iluminado, ou que tenha um grau de conhecimento, de profundidade da experiência da vida, da existência, que repasse para as pessoas. Então, a sabedoria do yoga, ela vem, nesse contexto, Essa é o repassar do yoga. Então, como está ali embaixo, o yoga é um caminho experiencial, não adianta a gente ler livros de yoga, saber tudo de yoga, teorizarmos o yoga se nós não experimentarmos. E esse experimentar, quando eu falo, não é postura, aquele desenho estereótipo que a gente faz de yoga, é aquele caminho silencioso, inclusive do corpo, depois que nos limpamos com aquelas posturas, esse é um papo para outro dia, mas é aquele caminho que o silêncio, a experiência do silêncio nos leva a essa compreensão, a essa conexão com a existência. Então, isso é uma experiência, isso nenhum livro nos dá, isso ninguém contando nós saberemos, por isso que muitos mestres têm até dificuldade em colocar isso em palavras, colocando que a experiência, ela é individual. Mas, então, esse caminho que nos leva a isso, ele é passado de várias formas. Quantas vezes as pessoas hoje, nesse mundo moderno, a pessoa faz um curso, a pessoa conhece o yoga ali, então vai somando uma série de conhecimentos, de compreensão, então a pessoa ganha essa maturidade no yoga, no caminho do autoconhecimento. E aí depois eu coloquei até uma foto ao lado, que aborda o que a gente tem hoje, que está a realidade do isolamento, que não foi uma escolha, que alguns ainda têm uma certa dificuldade, eu compreendo completamente, dessa relação. Como essa relação de conhecimento, onde a pessoa está ali virtualmente, não tem uma relação direta, não tem uma relação de toque, não tem uma relação, às vezes, do olhar individualizado com o computador, mas é uma realidade, é algo que a gente tem que olhar, até com o olhar do yoga, compreender o que se passa, que forma é essa de um conhecimento que também é passado, também é uma possibilidade de conhecimento. Então, essa ideia de que o yoga ele vai caminhar por várias formas, e no ambiente universitário, nós, na experiência presencial, na experiência virtual, a gente também vai repassar o conhecimento, vai estimular que as pessoas se descubram, se percebam, se questionem, aprofundem a teoria e prática. Então, é esse universo de possibilidades que a gente tem hoje nesse momento moderno contemporâneo. Na Unip, nessa especialização especificamente, eu coloquei alguns pilares que farão parte do curso, que fazem parte do curso, e são os maiores pilares. Autoconhecimento, através das práticas e teorias. Então, como eu falei, o yoga é experiencial, a teoria não nos leva à experiência, mas a teoria nos explica a experiência. Então, nós vamos navegar por momentos teóricos, por leituras de autoconhecimento, por escrituras que vão nos dar suporte para a experiência prática do yoga. E aí, na prática, aquela série de técnicas, mas tudo isso, todo esse universo,
embasado como pilar de autoconhecimento. Depois, conhecimento, nós teremos isso, conhecimento com o suporte acadêmico, a estrutura, a organização do Instituto Imparare, que é excelente, as pessoas são integrativas, o ambiente é extremamente acolhedor, falo isso assim de coração, sinto isso de coração, então, com certeza, esse é um ambiente que reverbera também para os alunos, então, a organização dentro desse instituto e da Unip, isso favorece, né, isso nos dá suporte para a gente estudar em paz, o corpo docente capacitado, para estarmos naquele ambiente acadêmico, há um filtro de possibilidades que esse corpo docente são pessoas que têm profundidade no conhecimento que vão repassar. E o suporte, orientações de várias formas, tanto dos professores, como suportes burocráticos, tudo isso faz parte da qualidade do curso. Depois, a ciência ela faz parte, algumas pessoas colocam a ciência do yoga, a gente tem algumas literaturas que chamam a ciência do yoga, alguns dizem que o yoga é ciência, então, a ciência, nós veremos isso, o yoga do aspecto científico, do aspecto, não seria moderno, mas hoje a gente tem possibilidades de fazer medidas, do cérebro, uma compreensão do nosso mundo interno, que já estão relatadas pelos grandes sábios, mas de uma forma associada à ciência. E no ambiente acadêmico isso faz muito sentido, isso nos favorece, está ali, é um leque de opções. A filosofia do yoga, a filosofia de compreensão, de autoconhecimento, esse é o grande pilar, as pessoas que gostam, que têm afinidade com literatura, com estudos profundos, com o conhecimento das primeiras escrituras do mundo, então essa compreensão das raízes, assim, desse entendimento do começo, da fonte de autoconhecimento que vem muito dessa cultura indiana, então a gente vai abraçar tudo isso na filosofia. E a saúde integrativa, porque o yoga, ele fala de saúde, o yoga fala de cura, a minha outra palestra, ela fala saúde e autoconhecimento. O que é saúde? O que é cura? Então, esse olhar que o yoga nos leva para uma cura, não de um joelho, de um problema de coluna, que também favorece, mas ele nos leva para a cura da compreensão dessa dor do joelho, com o olhar, de quando a gente fala com distanciamento, com desapego, como que a gente aprofunda isso? Então, a gente fala dessa cura, e a saúde integrativa, como o yoga está, abraçado também com esse processo integrativo em várias formas, eu fiz essa especialização em saúde integrativa, e isso também é um pilar, o autoconhecimento, o yoga, ele também é um pilar dentro do Ayurveda, que é a medicina associada a esse conhecimento védico. Então, o yoga, ele surge como? Quando a pessoa cura aquela dor de dente, aquele corpo físico, então, ela pode, não tendo a dor, ir ao yoga, ou mesmo com a dor, depende do nível que a gente se lida com as nossas próprias mazelas, então no yoga aborda isso. Então, saúde integrativa também é um pilar desse curso, e na parte científica também, quais são as relações, quais são as possibilidades integrativas de cura, da medicina, do yoga, da meditação como da forma, e de várias técnicas de saúde integrativa. Temas específicos do curso de yoga, tá? Então, a gente tem alguns, aqui só uma pincelada, para quem já conhece esse universo, a gente está falando a linguagem até do sânscrito, e quem não conhece, é uma ideia, que são as práticas. O que são as práticas do yoga, que é uma grande parte do curso, a gente tem... fala bastante da parte teórica, anatomia, filosofia, mas a parte prática, ela vamos dizer, ela vai ocupar um número de horas bem grande dentro do curso. Não só da nossa própria experiência em fazer asanas, em fazer as posturas, em fazer os pranayamas, que são essas conduções do prana,
mas também de como ministrar a aula com asanas, né? Correção e ajuste de alunos, né? Que nesse momento do isolamento a gente caminha por um outro lugar, a gente faz a correção no olhar sem tocar, mas ainda assim a gente faz o aprendizado de como, né? Como corrigir esse aluno para que ele tenha conforto e segurança no que está realizando. Os pranayamas, então, essa condução do fluxo de prana no corpo. Os kriyas, que são conduções, né, que são atividades de limpeza que também caminham no yoga. Um exemplo clássico delas é o Jalanet, que é aquela água, aquele soro que caminha de uma narina para outra para fazer uma limpeza nasal. Isso hoje algumas linhas de médicos acabam oferecendo, mas no yoga a gente tem uma técnica específica dentro de uma relação que se prepara para fazer os kriyas. Os mantras, que são os sons, os mudras, que são conhecidos como os gestos que a gente usa, mas eles são selos muito além do gesto das mãos. E dhyana, coloquei aqui o nome em sânscrito, como um estímulo. Dhyana é meditação. Então, no yoga, a meditação, ela vem também com esse nome, dhyana, ela não ela pode estar separada, como a gente caminha por esse universo hoje, tem bastante essa atuação, essa abordagem da meditação por si só. Dentro do yoga, ela é uma técnica que a gente aborda e aprofunda, tá? Porque é só dentro da meditação, é só nesse processo de silêncio que a gente caminha para o que o yoga, ele relata, ele explica, ele está nas palavras dos sábios, que é essa possibilidade de conhecimento e conexão com o todo. É preciso estar no estado meditativo, é preciso estar no silêncio. Então, a meditação é a porta. Teoria. Estuda os principais shastras do yoga, então a gente vai estudar algumas das principais literaturas, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, que fazem parte das literaturas básicas que todo professor tem que conhecer. Todo professor tem que conhecer algumas nomenclaturas que são parte do sânscrito, que é uma linguagem de compreensão desse universo. Anatomia, nós teremos vários professores de anatomia em suas especialidades, e quando a gente estuda anatomia, a gente não vai estudar anatomia de uma forma seca, vamos dizer assim, a gente vai estudar anatomia associada, integrada no yoga. Então, esse tipo de estudo fica muito bacana dentro do processo da universidade. Compreender a meditação e o sistema nervoso, compreender os movimentos das posturas dentro da compreensão do sistema musculoesquelético e assim por diante. Éticas no yoga, abordagem profissional. Então, é importante hoje a gente ter bem claro as condutas éticas, porque nós, obviamente, todos estão lidando com pessoas, que tipo de condutas que se navegam sobre isso. Faz parte do yoga, a ética do yoga é uma abordagem que a gente tem como estudo pessoal, mas isso também é um assunto mais amplo para a gente abordar dentro do curso. E as abordagens profissionais, como é hoje o universo tem muito um debate que navega hoje sobre yoga como profissão, yoga não é profissão, então esse universo, como está hoje? Quem atua sobre isso? Isso faz parte do nosso estudo. Depois, como ministrar aulas, cursos, retiros, no sentido teórico, não só do sentido experiencial, mas uma abordagem, uma ajuda de quem pode nos dar orientações sobre isso. Depois tem as especialidades do yoga, então a especialidade dentro da especialização, mas aqui nós iremos conhecer as especialidades, mas para se especializar como yoga para gestantes, a pessoa deve fazer, então, um curso específico de yoga para gestantes. Primeiro, ela tem que ter uma formação de yoga para crianças, yoga terapia. Então, a terapia tanto para as questões das lesões, para as questões de pessoas que tenham qualquer condição especial, a gente vai abordar isso, com profissionais capacitados, com profissionais que são especialistas na área, que são, vamos dizer assim, grupos específicos, momentos específicos na vida, então eles têm que ter um olhar especial, ok? E por fim, para a gente encerrar
a nossa palestra, para concluir essa apresentação do Summit, fica aqui o símbolo do yoga. Quando a gente olha esse símbolo, ele já nos remete ao yoga. Então, dentro desse ambiente, se chama yantra, yantra com Y. Quando a gente olha ali do lado direito, não tem o símbolo do imparário? Então, a gente coloca assim que seria o yantra. Quando a gente olha para o símbolo, ele já nos diz alguma coisa, ele já nos remete a alguma coisa. Então, esse símbolo do yoga, ele nos comunica. Colocou esse símbolo, esse yantra, a gente já sabe que naquela casa tem yoga, que ali vão se estudar yoga, que a energia é do yoga, então caminha por esse universo. Como quando a gente une a palma das mãos em frente ao peito, e assim eu encerro a minha apresentação, ela também nos comunica, né? Ela não é só um gesto, como a gente caminha nos mudras, mas ela também está falando, ela pode ser um cumprimento, ela pode ser uma despedida, uma reverência, mas ela tem uma expressão, ela diz alguma coisa, e isso também faz parte do universo do yoga, tudo isso a gente aprende lá na formação, tá bom? Então, me despeço aqui, obrigada pela participação, até mais.